Isso aqui é natureza. Já isso aqui é cultura. Pois é, não exatamente. Hoje eu vou falar sobre um filósofo contemporâneo que desafia as dicotomias habituais da era moderna. Inclusive, ele desafia até mesmo a noção de modernidade, alegando de maneira polêmica e bombástica que nós jamais fomos modernos. Fique comigo até o final desse vídeo e entenda o pensamento de Bruno Latour. Eu sou Matheus Benites e aqui no meu canal do YouTube eu levo até você o máximo de filosofia e cultura com qualidade, profundidade e leveza. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva e ative o sino das notificações para não perder os vídeos futuros. Bruno Latour é um filósofo contemporâneo que infelizmente faleceu no final do ano passado e que teve um pensamento muito influente nos debates não só da filosofia, mas de várias áreas, como, por exemplo, até a antropologia. Essa ideia de que existe uma dicotomia entre cultura e natureza, entre sujeito e objeto, na verdade é uma ficção. É uma ficção que filósofos e cientistas têm trabalhado do século XVIII para cá, mas que a gente vê que não funciona perfeitamente e que é muito menos produtivo do que se a gente pensar o mundo, as relações entre os seres, como um multinaturalismo, como um multiperspectivismo, como vários agentes que afetam um ao outro de maneira diferente. E não tirar, por exemplo, de um animal a sua potência de agir, ou da natureza a sua potência de agir. Eu vou dar um exemplo. Quando o cientista vai trabalhar no laboratório, é um exemplo que o Latour dá, ele não está sendo totalmente objetivo no seu trabalho, nem o objeto de estudo está sendo totalmente isento do contato com o cientista, porque ele está lá sendo mediado pelo microscópio, as células, tudo está sendo mediado. Então a gente tem um encontro no meio, a gente não tem uma fronteira, a gente não tem um território chamado cultura e um território chamado natureza, o que vai contra a tradição de pensamento que veio se desdobrando do século XVIII com o iluminismo, na filosofia, por exemplo, alcançando um ápice em Hegel, que vai dizer que a natureza é completamente material e inanimada e é o ser humano que espiritualiza a natureza. Inclusive, se você lê a Estética do Hegel, ele vai falar justamente isso. A gente deve focar nas obras de arte que mostram o ser humano, o espírito, porque nós somos o que anima a natureza. Então, todo o resto é só matéria desanimada, o que é uma maneira também muito excludente de conceber essa relação matéria e espírito, porque ela apenas leva em conta a tradição metafísica ocidental e não pensa, por exemplo, como que indígenas vão conceber essa relação. Tem um livro brasileiro de um antropólogo muito estudado hoje em dia, que é o Eduardo Viveiros de Castro, lá da PUC, a faculdade onde eu faço doutorado, e ele tem um livro chamado Metafísicas Canibais. Inclusive, ele dialogava com Latour. E ele fala que quando você vai ter contato, por exemplo, com sociedades indígenas, é muito comum, em suas formas de conceber a ontologia, deles pressuporem que as coisas, os entes, elas têm um espírito e não terem certeza do corpo, em vez do contrário, que é o que a gente faz. A gente olha para a planta, a gente tem certeza que aquilo ali tem um corpo material, mas a gente não tem certeza que tem espírito. Então, é uma maneira diferente de ver. Mas o movimento mais paradigmático que eu vejo nessa tendência de pensamento é o quanto que ela abraça um perspectivismo, que é uma ideia que foi muito introduzida pelo Nietzsche, quando ele fala que não existem fatos, apenas interpretações. O que o Nietzsche quer dizer, na verdade, é muito importante você fornecer uma interpretação para as coisas. Você não pode olhar para as coisas como se elas
tivessem desprovidas de subjetividade. Nem a ciência é desprovida de subjetividade, vai dizer o Latour de maneira muito polêmica. Porque, por exemplo, ele falava muito da questão da crise ambiental, do aquecimento global. Tem um livro dele, Diante de Gaia, que é sobre isso. São várias conferências sobre isso, onde ele fala que muitas das pessoas que tinham interesses econômicos e monetários na manutenção de gases poluentes, enfim, de uma indústria que é muito nociva ao meio ambiente, elas financiavam campanhas para desacreditar coisas que já estavam muito bem fundamentadas pelos fatos, pelo IPCC, mas quando você consegue levantar o mínimo de dúvida, aí você já dá uma carta branca para que não se tome uma atitude política. Mas aí o Latour vai dizer, mas os fatos científicos eles não devem ser entendidos como desacompanhados de um imperativo político. Quando você estuda o aquecimento global e a sua realidade empírica, ele vem junto com o imperativo de faça diferente, faça alguma coisa diferente, encontre uma solução. A gente deve se esforçar para encontrar ética também no empirismo, também na ciência. Então as conexões entre humanos e não humanos são múltiplas, estão emaranhadas. É uma teia complexa de afetabilidades e todos têm potências de agir. É claro que existe diferença entre os seres, mas isso não significa que essa diferença tenha uma hierarquia. E ele pega até a teoria do Leibniz, das mônadas, da monodologia. Se você quer conhecer essa teoria do filósofo Gottfried Leibniz, clique nesse vídeo aqui em cima no card, onde eu explico. Mas ele pega isso, lá do século XVII, e reintroduz na filosofia contemporânea. Porque a mônada ela tem uma perspectiva, todos têm uma perspectiva. Eu tenho uma perspectiva. Uma planta tem a sua perspectiva. É claro que isso não é o mesmo que dizer que ela tem capacidade de linguagem abstrata como o ser humano. Claro que não. Mas ela também é um agente que vai influenciar, que está me afetando de determinado modo. E eu estou afetando a ela de determinado modo. E quando a gente entra no engajamento botânico, de cientista, de pegar isso aqui e estudar o que é isso, a gente não está exatamente eu numa esfera e ela em outra. Na verdade, a gente está se encontrando no meio e a gente está sempre nesse meio. Até porque aqui já tem cultura. Isso aqui é um vaso, isso aqui não é a planta como ela se encontra naturalmente na floresta. Isso aqui é totalmente, assim como qualquer jardim, uma criação estética cultural. Caramba, derramei um monte de terra aqui no escritório. Excelente. Esse vídeo vai ter que ter muita visualização e curtida para compensar isso, hein? Por favor. Latour argumenta que a modernidade se apoia em uma série de purificações e exclusões para sustentar a ideia de uma separação entre natureza e cultura. Essas exclusões incluem as vozes dos não-humanos, das comunidades marginalizadas e das perspectivas não ocidentais. Em vez de buscar essa separação radical, Latour propõe que reconheçamos a interconexão entre humanos e não humanos, promovendo uma política de coexistência e negociação que leve em conta as múltiplas agências e perspectivas em jogo, como se fossem as mônadas de Leibniz. É claro que ele não está dizendo que é a mesma coisa na metafísica leibniziana, ele está, à maneira de Deleuze, né, pegando o conceito de outro filósofo e atualizando para uma outra filosofia. É importante não esquecer disso. Um acontecimento recente que escancarou como que nós não estamos apartados da natureza foi a pandemia do Covid-19. Mostrou como que nós estamos sujeitos à natureza, à agência de agentes não humanos que nos influenciam, nos afetam e mudam as nossas vidas e mudam a cultura e como ela se organiza. Inclusive, eu escrevi um livro sobre a pandemia, um livro, no entanto, de ficção. Contos Pandêmicos é um livro que tem 6 histórias de pessoas que enfrentaram a pandemia no Brasil. Tem pessoas diferentes, tanto de um coveiro, quanto de um entregador de comida, uma senhora suburbana, um professor, um médico de linha de frente. Eu acho que você vai gostar de conhecer, especialmente porque você, como eu,
viveu essa experiência da pandemia, que com certeza também te marcou de diferentes maneiras. Então, se você quiser apoiar a minha literatura e conhecer um pouco mais do meu trabalho para além do YouTube, clica no link que está aqui embaixo, na descrição também, e compre o livro pela Amazon. Está disponível na forma impressa e em Kindle. Você também pode me marcar no Instagram, nas redes sociais, quando tiver lido, que eu vou compartilhar e eu vou ficar muito feliz. Obrigado. Latour usa a teoria de Gaia. Gaia é mais do que a própria Terra. Ela inclui todos os seres e a sua transformação que eles promoveram na geologia. Então, ela é mais do que o planeta, ela é mais do que o mundo existencial dos seres humanos, ela é essa multiplicidade que eu preferiria não dizer que constitui um todo. Porque quando você fala em todo, você está submetendo a multiplicidade à unidade. E não é isso que Latour e esses pensadores querem fazer. É mais pensar na multiplicidade enquanto multiplicidade constituindo o real. Espero que não tenha ficado muito complicado. Então, esse pensamento de Latour de que nós nunca fomos modernos desafia a visão de que a modernidade trouxe uma separação definitiva entre natureza e cultura. Em vez disso, ele argumenta que essas categorias são construções imaginárias e que devemos reconhecer a interdependência e interconexão entre humanos e não humanos para enfrentar os desafios contemporâneos, sobretudo o aquecimento global, que é o mais urgente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você pode comprar os livros de Bruno Latour aqui na descrição. E se você tiver interesse em conhecer, quer que eu traga algum filósofo contemporâneo como Slavoj Žižek ou Donna Haraway ou qualquer pessoa que você gostaria de entender um pouco mais, que tem pouco conteúdo na internet, deixa um comentário aqui que pode ser que eu traga. Muito obrigado e até o próximo vídeo.